A graça e a paz do Senhor. Aqui quem fala é o apóstolo Ricardo Costa. E hoje estamos mais uma vez aqui com mais um vídeo no intuito de compartilhar com vocês um pouco daquilo que o Senhor tem nos ensinado. E hoje estamos na cidade de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, no Parque Aldeia dos Imigrantes. É um lugar belíssimo. Encontramos aqui um lago, para poder estar falando do que o Senhor tem ministrado ao meu coração. E hoje o que eu gostaria de compartilhar com vocês é a respeito da guerra de palavras. Mas antes de eu começar a falar a respeito disso, eu quero te pedir uma coisa. Já se inscreve em nosso canal, clica no sininho que tem aí do lado do botão inscrever-se, porque assim você vai ficar sabendo todas as vezes que um novo vídeo for lançado. E você pode estar acompanhando essas mensagens e que o Senhor abençoe a tua vida, que você seja muito edificado através dessas mensagens. Lá, 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 lá. Como é o nome do parque aqui? É Parque Aldeia. Começou errado. Queridos, hoje a mensagem que o Senhor ministrou meu coração para estar compartilhando com vocês tem como tema guerras de palavras. Esse foi um tema que carinhosamente apelidei para tentar explicar para você um pouco do que tem acontecido no mundo, um pouco do que tem acontecido nas famílias, um pouco do que tem acontecido em todos os lugares. Eu quero que você acompanhe e raciocine comigo. A palavra de Deus, ela fala lá em Gênesis, no capítulo 1, ele começa mostrando a respeito da criação do mundo, onde Deus, ele criou tudo que há na terra através do poder da palavra. Deus, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, onde o Espírito Santo pairava sobre as águas. Então um dia Deus olhou aquilo e pensou, preciso criar alguma coisa, vou criar alguma coisa. Então Deus começou a declarar, e com a palavra ele disse que haja separação entre luz e trevas, e então Deus criou o sol. Então ele disse, águas se recolham para um lugar só e tenha separação da água e da terra. Ele disse, então água produza peixe, e assim fez. Ele disse, terra produza mato, produza vegetação, e assim aconteceu. Então Deus criou os animais herbívoros, então Deus depois criou os animais carnívoros, e assim Deus criou tudo. Mas o homem, Deus, ele criou com as próprias mãos. Deus, eu imagino Deus descendo levantando do seu alto sublime trono, descendo e pisando aqui nessa terra, colocando a mão lá no rio Eufrates, pegando aquele barro molhado, fazendo um boneco, e então ele sopra nas narinas do homem. Nesse momento que Deus sopra nas narinas do homem, Deus coloca dentro do homem a essência do próprio Deus dentro do homem, dando ao homem uma autoridade. E essa autoridade é também um poder de criação. Em Gênesis capítulo 2, no versículo 19, se não me engano, nós vamos ver o momento em que Deus, antes de criar Eva, Deus chega até Adão. E diante de Adão, Deus chama toda a criação. Diante de Adão e disse, Adão, dê nome a tudo. Então, a partir daquele momento, Adão começou a declarar e pôr nome em toda a criação de Deus. E a Bíblia é clara em dizer que tudo que Adão, declarou, assim foi. Deus, ele não passou por cima da declaração de Adão. Por que que Deus não passou por cima? E tudo que Adão falou, por exemplo, se um cachorro foi criado, ele disse, o nome desse bicho agora vai ser cachorro. Deus não disse, eu não gostei desse nome e vou mudar o nome. Ele não fez isso porque Deus entregou para Adão uma autoridade e assim ficou. Em certo momento, Adão, ele pecou, ele se distancia de Deus, ele errou e todo mundo conhece a história. A Eva foi persuadida, depois Adão foi persuadido. E no momento que ele foi persuadido, ele se distancia de Deus. E aquela autoridade que Deus entregou para Adão, ele entrega para Satanás. Nós conhecemos a história, então,
que Jesus ele vem e em um certo momento depois de Jesus já ter sido batizado nas águas, o Espírito Santo leva Jesus até o deserto. E o diabo naquela conversa com Jesus, a Bíblia diz que o diabo levou Jesus por um momento de tempo e mostrou todos os reinos para ele e disse: se tu me adorares, eu darei a você autoridade sobre tudo isso, porque essa autoridade me foi entregue. Satanás estava falando da autoridade que ele roubou de Adão lá no início. Veja bem, nós estamos falando de palavras. A maioria das famílias hoje em dia, eu tenho viajado por muitos estados do Brasil, pela misericórdia do Senhor. E quase todos os lugares por onde eu passo, as pessoas vêm falar comigo e dizem: pastor, ora pela minha vida, porque parece que a minha vida não dá certo, nada funciona, tudo dá errado, tudo que eu ponho a mão, tem coisas que é tudo para dar certo, mas é só eu pôr a mão, as coisas param de funcionar. Por que isso acontece? Por que isso está acontecendo na vida das pessoas? E quase que sempre eu tenho visto que essas pessoas elas carregam na sua vida algumas declarações malditas sobre a vida delas, e esse lixo é colocado dentro dessa pessoa. E por conta disso, ela parece que vive uma vida o tempo inteiro acorrentada. Eu quero que você me acompanhe em uma história que é uma das histórias mais conhecidas, é de um dos personagens mais conhecidos da história da Bíblia, que é Jacó. Todo mundo conhece a história dele. Jacó, ele nasceu, né, ele é gêmeos, ele é o segundo irmão, né? Eles nasceram gêmeos e a Bíblia diz que quando eles nasceram, Jacó, recém-nascido, nasceu segurando no calcanhar do seu irmão. Conta a história que eles dois viviam brigando dentro da barriga da mãe, né, para ver quem saía primeiro, porque o filho primogênito ele herdaria as coisas, né, do pai, o legado do seu pai. Em certo momento, se você analisar toda a história, você vai ver que Esaú, que é o filho que nasceu primeiro, o primogênito, ele era o querido do seu pai, enquanto Jacó, ele era o querido da sua mãe. Enquanto Esaú saía para caçar, enquanto Esaú saía com o pai para os afazeres do pai, Jacó ficava em casa ajudando a mãe. Em certo momento Jacó está em casa, ali preparando as coisas, e a Bíblia conta que ele estava preparando uma comidinha, quando de repente Esaú vem de uma caçada, e ele está com muita fome, ele está esfomeado ali. Ele olha para Jacó e diz: Jacó, me dá um pouco dessa comida. Jacó então olha para ele e diz assim: eu dou um pouco dessa comida para você, mas só se você me der a tua primogenitura. Veja bem o que aconteceu naquele momento. Esaú então diz para ele: claro que eu te dou a primogenitura, de que vai me adiantar a primogenitura se eu morrer de fome agora? Jacó então olha para ele e diz assim: não, eu quero que você jure, você promete, você jura que você me dá essa primogenitura? Esaú então falou assim: eu juro, eu prometo. Se você observar, naquele momento Jacó não estava pedindo para Esaú ir com ele no cartório e assinar um documento, passando para ele isso. Jacó só estava dizendo que queria ouvir palavras, dizendo: eu juro, eu dou. Ele só estava pedindo palavras, uma palavra de confirmação. Naquele momento, é entregue a primogenitura dele para Jacó. A gente tem mania de ouvir dizer que palavras o vento leva, então nunca é bom a gente tratar nada somente através das palavras. Que palavras não fazem efeito. Mas eu quero te dizer que a palavra ela tem poder e a palavra faz toda a diferença na vida do homem. Mais para frente nessa mesma história de Jacó, o pai dele já estava bem velho, já estava com a saúde, digamos, bem fraco e já meio cego, já não enxergava muito bem. E ele sabia que era chegada a hora que Deus iria recolhê-lo. Então ele chama o filho primogênito Esaú e diz: vai lá, caça, prepara uma comida, serve para mim, porque eu quero te abençoar, eu quero liberar a bênção sobre a tua vida. Então Esaú sai para caçar. E naquele momento a mãe dele ouviu essa conversa, corre e vai preparar uma comida para o seu esposo, ela sabia dos gostos dele, prepara uma comida e chama o filho Jacó e diz: Jacó,
leva essa comida para o seu pai, para que ele te abençoe. Então Jacó diz, mãe, isso não vai dar certo, porque se eu levar essa comida para ele me abençoar, ele vai saber que eu não sou Esaú. Porque eu não tenho pelos, eu não tenho cabelo no corpo, e Esaú é peludo. Então a mãe acha uma estratégia ali naquele momento, diz, não seja por isso, a gente vai colocar em você a pele do cordeiro, para que quando o seu pai tocar em você, ele vai ver os pelos e vai achar que é o teu irmão. E assim foi feito. Ele leva a comida ao pai, senta lá, eu fico imaginando Jacó pensando, Isaac pensando, mas já deu tempo de você caçar e preparar comida? Mas quem está aí? E ele pergunta o nome. E ele diz aqui, Esaú, o primogênito. Ele diz, mas a voz é de Jacó, deixa eu tocar em você. E ele toca e vê os pelos e diz, então é Esaú. E ele vai e come, enche, né, fica saciado, deve ter gostado muito da comida. E no final, ele diz, agora vem cá que eu quero te abençoar. Naquele momento, Isaac estende as mãos, o pai dele estende as mãos para Jacó, achando que é Esaú, e libera a bênção sobre a vida dele, dizendo, olha, que sobre a tua vida o orvalho seja abundante, aonde você for vai prosperar, e assim ele começa a liberar todas as bênçãos. Naquele momento Jacó sai, Esaú vem, Esaú entra, e quando Esaú entra, que ele diz, olha pai, sente-se e venha comer, ele diz, mas eu já abençoei. Aí que eles percebem que a bênção foi liberada sobre Jacó. Ele diz, Jacó já roubou a minha primogenitura, ele lembra do que ele falou no começo. E ele começa a chorar e dizer, pai, desesperado, ele começa a dizer, pai, será que não sobrou nenhuma bênção para mim? E o pai dele, então, começa a declarar e dizer, tu servirá o teu irmão. E aí aí Esaú percebe que Jacó ficou com aquela bênção. Mas se você observar o contexto dessa história, tanto Esaú quanto Jacó, eles não estavam brigando por uma herança física, eles não estavam brigando por um carro, eles não estavam brigando por uma empresa rentável, eles não estavam brigando por terras, por fazenda, por propriedades. Eles estavam brigando somente por palavras. Eles só queriam palavras, e essas palavras fazem toda a diferença. Um certo momento, uma outra vez, né, vamos mais para frente na Bíblia caminhar, Jesus estava caminhando aqui, quando vem um general, um centurião, se depara com Jesus, ele tinha um servo que estava doente. Ele olha para Jesus e diz, Senhor, tem um servo doente na minha casa, eu gostaria que o Senhor fizesse alguma coisa. Jesus diz, eu vou na tua casa. Ele diz, não, eu não sou digno de te receber na minha casa, mas basta apenas uma palavra tua para que ele seja recuperado. Olha só o que aquele homem falou, palavras, só preciso de palavras. A questão que hoje é que muitas das pessoas elas têm vivido debaixo de um cárcere espiritual, debaixo de um jugo muito pesado, porque lá no passado, muitas das vezes, as palavras que foram declaradas sobre a vida delas não foram palavras de bênção. Se eu te perguntar hoje, me responda uma coisa, como você tem chamado os teus filhos? Por acaso você tem chamado os teus filhos de moleque? Por acaso você tem chamado os teus filhos de danado? O meu filho é danado. Se você não sabe, danado significa condenado ao inferno. Moleque vem de Moloque, que era um deus a qual ofereciam crianças em sacrifício para ele. E moleque quer dizer servo de Moloque. Me responde que tipo de declaração você está soltando sobre eles. Em algum momento você olha para o teu filho porque ele não foi tão bem nas matérias, você olha para ele e diz, você é um burro. A outra questão, se você sabe que Deus ele entregou para você uma autoridade, e na tua língua, a Bíblia diz que a tua língua ela carrega poder sobre vida e sobre morte. Em Tiago 3 diz que a mesma fonte ela não pode jorrar água limpa e água suja, nem água salgada e nem água doce. De você o que tem saído? O que você tem declarado? Se você sabe que a tua palavra tem poder e o poder que tem na tua palavra é o poder da criação, que tipo de palavra você tem declarado? Será que dentro da tua casa você tem criado um jardim lindo, maravilhoso, que reina a paz e que frutifica, uma terra com muitas árvores lindas? Ou o que você tem declarado para criar dentro da tua casa é um zoológico? Porque nos dias de hoje a gente vê dentro das famílias onde a mãe chama o filho de burro,
A esposa chama o marido de cavalo, o esposo chama a esposa de anta. E aí, ao invés de criar um jardim, eles estão criando um verdadeiro zoológico dentro das suas casas. O que você tem declarado? Quando você olha para você, o que você tem declarado sobre a tua própria vida? Você declara: eu nunca vou conseguir. Eu nunca vou chegar lá, eu nunca vou ser um sucesso, a minha vida não vai dar certo, eu nunca vou encontrar alguém que goste de mim, eu nunca vou ter um casamento feliz. Será que você tem declarado isso? As tuas palavras vão fazer a diferença no teu cotidiano. As tuas palavras é que vai construir as circunstâncias de que você vive. Eu costumo dizer que com as palavras você pode criar um mundo diferente para você. Algumas pessoas sabem que nós temos uma escola de cura e avivamento que funciona em São Paulo. E uma das coisas que a gente mais ensina é a declaração da palavra. Se você vai ser um ministro de cura, você não pode simplesmente, durante o dia, o teu cotidiano, você declarar palavrões, falar coisas que não edificam. E no momento que você vai orar por um doente, você tentar liberar palavras que edificam. Ou você precisa mudar a tua vida. Você é uma fonte e dentro dessa fonte tem que jorrar águas de vida. Eu costumo dizer: você precisa declarar isso sobre a tua vida, que da tua boca saiam palavras que são sementes de vida, porque cada palavra que você lança é uma semente que você lança, e com certeza amanhã você vai colher o que você semeou, o que você lançou. E a gente tem visto no dia de hoje, infelizmente, no Evangelho, dentro do Evangelho, não estou falando fora não, estou falando dentro do Evangelho, muitas das vezes, aonde uma pessoa que carrega a unção, que carrega o poder, elas têm um desentendimento com outra pessoa, e quando ela abre a boca, é declarando maldição sobre o outro, e depois ainda vai dizer e colocar a culpa em Deus, dizendo: ai daquele que tocar no ungido de Deus, mas ele esquece que foi ele que declarou morte sobre a vida daquela outra pessoa. Em certo momento, Paulo estava passando e tinha uma pessoa, era um mago que estava fazendo algumas coisas lá para confundir a cabeça das pessoas. Paulo então olha para ele e fala assim: filho do diabo, por causa disso você ficará cego. E naquele mesmo instante aquele homem ficou cego. Eu não estou dizendo para você que isso foi uma atitude correta, mas eu quero te mostrar um exemplo que através da palavra veio um decreto de morte sobre uma pessoa, através da unção que Paulo carregava. Um certo dia, Pedro, ele estava lá e Zafira e Ananias chegaram para Pedro e disseram assim, que iriam vender uma propriedade e iam levar a oferta e depositar lá, porque todos estavam fazendo isso naquela época. E quando eles foram fazer isso, Pedro ele era profeta e carregava a unção do Senhor em alto nível. Então Pedro chegou para ele na hora que ele veio trazer o valor da propriedade, mas só que ele pegou e escondeu uma parte desse dinheiro. Pedro olhou para ele e perguntou assim: esse valor que você está colocando aqui é todo o valor que você vendeu a propriedade? E ele disse: sim, é todo o valor. Pedro então olha para ele e diz assim: por acaso a casa não era tua, a propriedade não era tua? Quem fez o voto não foi você? Você vendeu, por que agora você está tentando enganar o Espírito Santo? E aí Pedro fala assim: por causa disso, da tua mentira, tu vai morrer. E imediatamente aquele homem morreu. Passa um tempo, a esposa daquele homem vem atrás dele para saber onde é que está meu esposo, onde é que está o meu marido. Pedro olha para ela e pergunta: me responde uma coisa. Aquele valor que ele trouxe é todo o valor da propriedade? E a esposa disse: sim, é todo o valor. Então Pedro olha para ela e diz: então por causa da tua mentira, hoje ainda tu estarás com ele. Ou seja, tu também vai morrer. E declarou morte sobre aquela mulher e imediatamente aquela mulher morreu. Veja bem o que acontece. Todo mundo fala que essa passagem, o Espírito Santo matou aqueles dois porque eles enganaram. Todo mundo prega que porque eles não deram tudo e pegam essa passagem para pregar como teoria da prosperidade, porque eles não deram tudo, porque eles não ofertaram, porque isso, porque aquilo. Por causa disso o Espírito Santo matou eles e não foi isso que aconteceu. Na verdade, naquele dia, porque eles mentiram e Pedro sabia da mentira,
o coração de Pedro se irou contra aqueles dois e Pedro declarou morte sobre eles. A unção que Pedro carregava era de um nível tão alto que quando ele declarou a palavra de morte, a unção veio e executou e matou aqueles dois. É por isso que eu te digo, a partir de hoje, comece a ver o que você tem declarado. Quando o pai de Jacó declarou bênção sobre a vida dele, a partir daquele dia, a vida de Jacó mudou. Ele começou a prosperar, ele começou a crescer, ele começou a andar debaixo das bênçãos do Senhor. Você precisa declarar isso sobre a vida dos teus filhos, dos teus familiares. Eu te pergunto, os teus pais andaram declarando o que sobre a tua vida? Talvez o que você segue, ou a forma que você caminha hoje, talvez a forma que você caminha hoje está em derrota, está em desgraça, parece que tudo que você faz não dá certo, você não rompe, você tem problemas de saúde e você não sabe por que isso. Deixa eu te perguntar uma coisa, quando você vai num médico fazer um exame, a primeira coisa que o médico pergunta para você é o quê? Ele pergunta assim, ó, tem alguém na tua família que tem um histórico de diabetes? Aí você responde se sim ou não. Por que ele faz isso? É porque ele sabe que provavelmente você terá. Talvez lá no teu passado teve algumas coisas que aconteceram com seus pais e hoje você vê na tua vida o retrato do que aconteceu com eles. Não sabe por que você está vivendo isso. Talvez você esteja debaixo de uma declaração dessas aí. E que essa mensagem ela venha entrar no teu coração e que a partir de hoje você mude a tua forma de pensar e mude a tua forma de falar. Que a partir de hoje toda declaração que sair da tua boca seja palavras de vidas para edificar a tua casa, para abençoar a tua vida e abençoar a vida de todos. Às vezes as pessoas cometem erros conosco e que nos deixam muito tristes e a vontade que a gente tem é de abrir a boca e declarar a maldição. Jesus, em certo momento, ele disse assim: quando você for à casa de alguém, saude a todos com a paz do Senhor. E se ele não for digno da paz, fique tranquilo, que a paz volte para você. Então declare bênçãos e a paz sobre todas as pessoas que vierem até você. Independente do mal que ela fez a você, declare sempre bênçãos. Queridos, que essa mensagem entre no teu coração e faça diferença na tua vida em todos os dias a partir de hoje. Que o Senhor te abençoe grandemente e te livre dessa palavra e desse jugo. Se achegue ao Senhor a partir de hoje. Um grande abraço. Deus abençoe.